Estarmos aqui na casa do Senhor e podermos adorar a Deus nessa véspera também do culto da igreja perseguida durante essa semana. E após o próximo domingo nós começaremos também 30 dias, terminando hoje aí os 40 dias de oração de Pentecostes, e após o próximo domingo vamos orar 30 dias pela igreja perseguida, ter esse tempo precioso de oração também, que você lembre, de um irmão, de um missionário, de uma família, né, de alguém, e colocar em oração nesse mês de junho. Também é um mês de orar pelos pastores, né? Nós vamos celebrar aí no início de junho o dia do pastor Nazareno, então é tempo também de orar pela família pastoral, orar pelos pastores. Sei que vocês já fazem, mas façam com mais intensidade, né? Em junho, orar por cada pastor, orar por cada irmão, então, que tem servido, né, tanto nas igrejas do Nazareno aqui, em outras igrejas, mas servido ao redor do mundo. Né? Você, durante esse próximo mês, vai ali no quadro de missões, aqui atrás, temos os 20 missionários que nós ajudamos todos os meses. Lembra de um dele, eu vou orar essa semana por um, eu vou orar essa semana por um desses missionários, eu vou colocar em oração a vida desses missionários e o trabalho deles, né? Na Turquia, em Singapura, na América do Norte, o pastor Geraldo ali na Europa, a Dorca na Bolívia, o Zé da Água aqui no Sertão, lembrar do Felipe e da Juliana com a CEPAL e tantos outros missionários que nós apoiamos, que você possa lembrar deles, né, nesse tempo, e pedindo ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos capítulo 2. Essa semana eu falei na Gotas da Palavra sobre o dia de Pentecostes. Então, para nós começarmos esse domingo na presença do Senhor e pedindo para que Deus fale ao nosso coração e Deus possa derramar sobre as nossas vidas o seu Espírito a cada dia. Tempos difíceis vivemos, mas a palavra de Deus ela é muito clara, né? Não interessa onde o crente está, se ele está com Deus, Deus está com ele. Mesmo hoje nós estávamos falando, né, na escola dominical de Paulo. Paulo estava no centro da vontade de Deus, mas ele estava sendo julgado e preso, e ele estava esperançoso e com alegria de ser preso e ser levado a Roma para pregar o evangelho aos romanos. Muitas vezes nós temos liberdade e não temos nem a alegria e nem a esperança de pregar o evangelho, mas que nós possamos ter isso, né? Você vai ver como a sua vida vai ser muito mais feliz, mesmo com as lutas e com as dificuldades que você esteja passando, né? Poder levar o evangelho a uma vida durante a semana, poder levar o evangelho para uma amiga de trabalho durante a semana, poder levar o evangelho para um amigo que é nosso vizinho durante a semana, poder pregar o evangelho. Deus vai te dar uma graça e uma paz interior. A vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas e línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Senhor Deus maravilhoso, estamos na tua casa, lugar de oração, lugar de graça, lugar do transbordar do teu Espírito, Pai, aonde o Senhor, Pai, toca as famílias, aonde o Senhor abençoa vidas, aonde o Senhor fala ao nosso coração, ó Pai. Pedimos que de maneira especial neste domingo, o Senhor também possa falar ao nosso coração com a tua presença, com o teu Espírito, com o teu amor, com a tua graça, com as tuas maravilhas, Pai. Diante dessa singela oração e de cada momento deste culto, Senhor, os louvores, a adoração, Senhor, a palavra, a edificação, Senhor, a comunhão dos irmãos, os testemunhos, a tua presença santa sendo manifesta em nosso meio, Pai.
Que o Senhor possa agir, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa encher este lugar, Pai. Abençoe desde as crianças pequenas, Senhor, até aqueles que têm mais idade, Senhor. Que a Tua presença esteja nessa casa, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Sexta-feira está na casa do Senhor nessa manhã, amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor juntos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado para sempre, exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado para sempre, exaltado nos céus. Dá uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Declara Ele
que me compreendeu sem nenhuma explicação. Declare: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-nos de novo, Senhor, e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, Jesus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Jesus. Jesus. Ti são todas as coisas, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória. Declara a ele, a ele a glória. A ti toda a honra e toda a glória, Jesus. Declaramos, Senhor, para sempre. Amém. Quão profunda
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ti toda honra e toda glória, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Continua nesse mesmo espírito de adoração, exaltação ao nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Continua. Eu não sei como foi a sua semana, mas se você hoje quiser se colocar ao altar do Senhor, para que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida uma bênção, o Espírito Santo possa derramar sobre a sua vida, te encher, te dar sabedoria. Talvez você precise ser curado de algumas coisas na sua vida. Ministrava na quinta-feira numa igreja e ali o Espírito Santo começou a ministrar e ministrou sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre cura. Há muitas pessoas que estão enfermas, mas não só fisicamente, enfermas espiritualmente, pessoas que já não estão tendo mais fé, pessoas já que não estão mais acreditando, porque tantas coisas que nós estamos vendo que as pessoas já não têm fé mais, já acham que as coisas não vão acontecer. Mas eu quero te dizer, meu querido, há um Deus cuja nação é o Senhor. Há um Deus que pode todas as coisas pela sua vida. Nós cremos. Hoje está começando o dia de Pentecoste. O Pentecoste tem que ser todo dia na nossa vida. Todo dia temos que ser pentecostal. Todo dia temos que buscar. Todo dia temos que adorar. Todo dia temos que exaltar o nome de Deus. Independente das circunstâncias, nós precisamos adorar o Rei dos Reis. Simplesmente adorar. O Senhor não quer mais nada de nós a não ser adorar Ele, a não ser obedecer a Ele. Isso que o Senhor quer. Se você quiser vir para o altar, tem pastores aqui que podem tocar sobre a sua vida. Senhor, se você quiser falar, Senhor, hoje eu preciso de um renovo. Eu creio que hoje eu vou sair daqui renovado. Nós precisamos às vezes de um renovo espiritual na nossa vida. Espírito Santo, Tu és o Rei dos Reis. Espírito Santo, aqui está Teu povo. E queremos colocar nossa vida diante do Teu altar. Nós pedimos que o Senhor fique à vontade para estar aqui hoje, Pai, ministrando a cada coração. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa curar, Pai, que o Senhor possa colocar mais fé ao coração, Pai, de cada um aqui, Pai. Possamos sair daqui com a fé lá em cima, Senhor. Uma fé, Deus, com visão, com sabedoria, crendo que Tu és Deus na nossa vida em todo o tempo, meu Pai. Se o Senhor fizer algo na nossa vida, nós cremos que o Senhor vai fazer. Nós cremos que o Senhor é Deus. Se o Senhor não fazer, nós entendemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós entendemos que o Senhor sabe os momentos de cada um, Pai. Tu conheces a cada vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama unção sobre os Teus filhos, meu Pai.
no nome poderoso de Jesus, e traga cura. Cura física, cura espiritual. Traga fé ao coração dessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Traga mais fé no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço em cada um que aqui está. O Senhor conhece a cada coração. Em nome de Jesus, Pai. E eu peço, Deus, que o Senhor enche, Pai, com unção. E que o Senhor visita cada um aqui, Pai, porque o Senhor sabe que cada luta que cada um tem passado, cada lágrima que cada um tem derramado ali sozinho no seu travesseiro, ou no chão da sua casa, aonde tem orado. Tu conhece, Pai, as aflições do teu povo. Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor mesmo disse, Pai, que no mundo nós teremos aflições, mas era para nós ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu as batalhas dessa vida. O Senhor venceu a morte, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos com o Senhor, Pai. Nós estamos contigo, Pai, como o pastor ministrou aqui, Senhor. Que podemos passar muitas dificuldades, muitas lutas, mas o crente vai estar com o Senhor sempre, porque o Senhor sempre está conosco. Aonde nós estivermos, o Senhor está. O Senhor está presente. E eu peço pela vida de cada um aqui, Espírito Santo, vai tocando agora. Toca, Espírito Santo de Deus, sobre cada vida, meu Pai. Cada coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que são muitas. Perdoa os nossos maus pensamentos, aqueles pensamentos que Satanás às vezes coloca na nossa mente, Deus, que às vezes não conseguimos tirar, mas que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha limpar o nosso coração, purificando, Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, venha derramar da tua unção nesse lugar. Senhor, abençoa, Pai, o pastor, Pai, que vai ministrar aqui nessa manhã, Pai, nesse domingo aqui, trazendo uma palavra do Senhor para as nossas vidas, Pai. Senhor, eu creio que vai ser boca do Senhor para as nossas vidas, que nós vamos sair daqui renovado pelo poder do Espírito Santo, através do teu servo, em nome de Jesus, Pai. Usa, Pai, usa teu servo, usa cada um que tem ministrado aqui nesse altar, usa cada um, Pai, que vai estar aqui, no nome poderoso de Jesus, Pai, cada testemunho, cada ministração, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, que nós oramos, crendo na vitória do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, engrandecido, aleluia, glória a Deus. Creia, meu irmão, creia. Tudo parece o contrário, o cenário parece estar tudo o contrário neste mundo, mas o Senhor muda quadros, o Senhor muda tudo. Falava com um amigo, o tio de um amigo que está internado. Ele falou, olha, eu não tenho mais esperança. Eu falei, mas tem esperança. Deus pode mudar o quadro. Um amigo está lá em coma, de um acidente. Eu falei, Deus pode mudar, Deus pode reverter quadro. Um dia eu estava lá no hospital no Mário Gatti, uma pessoa que estava lá, que a enfermeira falou que ela nem ia falar mais. Quando eu entrei no quarto, eu falei, não, eu UTI. Ela falou, você quer ir? Você vai. Eu vou orar. Quando eu entrei, a moça ergueu a mão, oi, Rô, desse jeito. A enfermeira só olhou para mim, eu fiz assim. Deus é poderoso. Deus pode curar, Deus pode libertar. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos passar um vídeo agora. Estimados gideões e auxiliares, neste domingo, terceiro domingo de maio, comemoramos o Dia Internacional dos Gideões Internacionais. Comemoramos 68 anos no Brasil, abençoando vidas e transformando famílias. Vamos celebrar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor, porque milhões de vidas foram alcançadas com a palavra de Deus. Parabéns, meu irmão Gideão, minha irmã auxiliar. Que o Senhor lhe conceda
graça, sabedoria e saúde para continuarmos abençoando vidas, alcançando as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos nos 4 cantos deste país. E enquanto Jesus não voltar, vamos continuar levando a palavra de Deus a cada brasileiro, a cada pessoa nesta nação, porque o Evangelho é nossa missão. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Como vocês sabem, eu sou também um gideão e eu entrei para os gideões porque eu já fazia parte da ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E aí lá tinha os irmãos que compartilhavam os 2 ministérios. E um dia eu fui convidado pelo irmão Jorge Carlos, né? E aí ele me convidou e eu cheguei até os gideões. E lá a gente viu a transformação de algumas pessoas que, ao receber o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento, nesse formatinho aqui, é o principal que a gente faz, a gente vê a transformação que essas pessoas têm só de receber, porque é Deus que faz toda a obra. A gente só é um instrumento do Senhor, né, e Ele faz a obra. Que nem o caso do José, que era um caminhoneiro, e ele passou em frente de uma escola onde tinha os irmãos distribuindo esse Novo Testamento na porta da escola. Ele pediu um Novo Testamento e a gente entregou a ele. Daí ele foi andando com o seu caminhão, saiu e foi. Depois de uns 5 anos deu vontade dele ler esse Novo Testamento. E aí ele aceitou a Cristo lendo, porque na boleia do caminhão ele era sozinho. Aí ele conseguiu preencher o vazio que ele tinha nas suas caminhadas. Mas ao chegar num posto de gasolina, ele viu um mendigo que estava sendo escorraçado pelos frentistas, porque ele atrapalhava a freguesia que estava lá. Mas esse José saiu do caminhão e foi ver o que estava acontecendo com esse mendigo. E ofertou a ele alguns alimentos que ele tinha para ele se aquecer, para ele se esquentar. E aí Deus falou para ele assim, dê o seu melhor para ele. Ele foi lá, buscou algumas roupas que ele tinha, ofertou para o mendigo e Deus falou, não é o seu melhor. Aí ele voltou lá no caminhão, na boleia, foi olhar, viu um relógio, não é esse o seu melhor. Viu dinheiro, não era o seu melhor. Deus falava para ele, esse não é o seu melhor. Aí ele viu o Novo Testamento que ele tinha ganho. Aí ele falou, mas Senhor, esse é o único meio que eu tenho de comunicar com o Senhor, de ter o Senhor perto de mim. Ele falou, não, você não precisa mais deste Novo Testamento. Entrega a ele. E entregou a esse mendigo. Passado alguns anos, o caminhão dele quebrou numa certa cidade e ia ficar lá uns 3 dias para conserto desse caminhão. Aí ele perguntou ao mecânico onde tinha uma igreja para ele frequentar, enquanto ele ficava ali esperando o caminhão. Aí falaram, tem uma assembleia ali na esquina, tal, não sei o quê. E ele foi. Chegando lá, ele só tinha banco na frente, né? Porque geralmente os crentes gostam de ficar no fundo da igreja, né? Só tinha banco na frente. E ele meio nervoso, era a primeira vez que ele frequentava uma igreja. Ele entrou quietinho, sentou na frente e não entendeu por que uma pessoa que estava aqui no púlpito ficava tão eufórico com a ida dele até a frente ali. Ele não entendia por que tinha uma pessoa tão contente ali com a ida dele lá. Daí ele participou do culto e estava indo embora quando esse senhor que estava aqui na frente saiu e falou, ô José, você não lembra de mim? Eu era aquele mendigo que você me deu o Novo Testamento. Eu vou devolver ele para você, porque hoje eu sou pastor aqui da Assembleia. Aí ele falou, mas como o senhor sabe que eu sou o José? Não, eu lembro. Aí abriu, estava o nome do José escrito na Bíblia que ele tinha ofertado. Então, uma Bíblia atinge mais de 5 pessoas. Quando o Gideão entrega, é mais de 5 pessoas. Então essa é uma mensagem que a gente veio hoje no dia dos Gideões. Obrigado, igreja. Deus abençoe. Como se tornar um Gideão? Ah, tá. Bom, o pastor pediu para falar como é que se torna um Gideão.
Se você é um empresário ou é um profissional de curso superior que tem CNPJ, pode ser também um diretor de empresa, um aposentado, um militar de alta patente, um produtor rural ou qualquer pessoa que tenha tempo disponível para distribuir o Novo Testamento. Porque é durante a semana que a gente faz a obra com maior velocidade, né? A gente vai nas escolas, vai nos hotéis, vai nos presídios, vai nos hospitais e a gente distribui. Além desse aqui, nós temos vários outros tipos de Novo Testamento, o camuflado, o branco, o de devocional, né? Tem o trilíngue, o bilíngue, então a gente distribui. Aí você, tendo essa disponibilidade para trabalhar, você procura o seu pastor, preenche a ficha, o pastor indica você, né? Põe lá todas as características que você tem, e aí você começa a frequentar um capítulo, um campo, né? O nosso é o Campinas Norte, é o campo Campinas Norte 120, né? Pode me procurar também, quem quiser, e a gente então faz com que você se torne membro do nosso campo e você começa a fazer. É o ministério mais fácil de trabalhar, porque você só estica a mão e diz, olha, um presente de Deus para você, e Deus faz a obra. Se ele pergunta alguma coisa e você é novo na fé, não consegue explicar, tem um ancião que vai e fala para você aquilo que foi perguntado. Então é um ministério fácil de realizar. Não tem problema, não tem nada. É só ter tempo para fazer e boa vontade. Tá bom? Paulo está há muito tempo servindo nesse ministério. Nós temos outros amigos que servem. Aí eu tenho amigos que servem até trabalhando ali no Gideão. Tivemos aqui no começo da igreja um Gideão que hoje está lá no Alagoas, né? Que ficou um bom tempo aqui. Ele era professor do Senac. Então, às vezes não é muito tempo que você precisa disponibilizar e ter prioridades, né? Paulo ajuda também nos escoteiros, é um pastor, serve, tem o seu trabalho no horário comercial. Então, no tempo, ele se organiza para poder atender, ir numa escola, ir num hotel, ir num evento, em outro, e se organiza para poder atender também esse ministério e servir na igreja também. Tá? Então, você pode, um ministério honrado. Um dos nossos superintendentes, eu falei para você já algumas vezes, o pastor Luciano Duarte, que foi superintendente por um tempo meu, hoje é professor, ele já jubilou, né? E é professor da escola dominical aqui na igreja central e frequenta a igreja lá em Paulínia, perto de onde ele mora. Ele se converteu lendo o Novo Testamento dentro de um hotel. E ele encontrou com Jesus assim, e depois ele foi aí se preparando e serviu por muitos anos a igreja do Nazareno, né, até chegar a superintendente, e hoje, mesmo jubilado, está dando aula de escola dominical e servindo na igreja. Tá bom? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, só antes de nós ter mais um período de louvor e depois os dízimos e ofertas, dar alguns avisos para os irmãos. Quem não fez ainda casal que quer ir, né? Últimos dias e últimas vagas, tá? Quem quer ir no nosso jantar de casais aí, cadê? Filipão, você que é o cara, coloca aí. Ó, R$160 para que você tenha um encontro de casais abençoado, fazendo junto com a Igreja Nazarena Emanuel, né? Pode deixar aí, Filipão. Aí é uma noite da pizza, com pizzas doces, salgadas, um rodízio ali. E nós vamos ter um tempo precioso no dia 20, uma semana depois do Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, né, se você sair, você já sabe, né? De 300, 400 para cima, você vai gastar. Mas, né, você pode fazer algo em casa, né? Mais chique, e daí gastar menos também. E no nosso encontro de casais aí dia 20, tá? Eu, o pastor Rogério, já fechamos, acho que o Gu também, né? O Gu falou que estava fechando essa semana. Então,
Só que ele viajou, então quem mais aí pode fechar para estar conosco. Aí só passando a programação nossa, semana que vem, dia da igreja perseguida. Na outra semana, vamos aí, boa Felipe, DIP 2026, uma fé corajosa no Oriente Médio e Norte da África, tá? Então vai ser o tema, tem programação para as crianças, tem programação para nós, cada um sai daqui pelo menos com algo para ler, para orar, né, pela igreja perseguida, depois 30 dias de oração pela igreja perseguida. Aí nós temos no começo de junho o dia do pastor Nazareno, tá? Temos Santa Ceia, vigília e toda a programação aí do mês, você já tem recebido. E no dia 11 de julho a nossa festa caipira. Programa aí, 11 de julho, festa caipira, segundo sábado das férias escolares, né? Festa caipira para você estar com a gente. Já vai, depois vai pensando aí no que você vai levar. Eu lembro, hein? Bolo de fubá, coisa gostosa, caldinho de feijão, tá? Molinhos e tudo mais pra gente ter especial aí nessa nossa festa caipira, já tradicional, festa caipira Guanabara. Amém? Vamos orar pela Suzana, que fez aniversário. Você não gosta de comemorar, Suzana? Tem que comemorar. Como que foi? Você fez um bolinho para seus filhos? Né? Tem que comemorar. Né? Então, não fez bolinho. Semana que vem ele traz um bolo e celebra os aniversariantes de maio aqui, tá? Hoje a gente ora por ela e celebra quem mais fez em maio, celebra aqui, mas chega pro café da manhã. Ele vai fazer um bolinho para comemorar também seu aniversário. Amém? Vamos orar? Pela Suzana, tem uma lembrança da igreja. Vem cá para a gente orar e deixar Deus abençoe imensamente. Estenda suas mãos para cá. Cada festa, cada aniversário é tempo de celebrar a vida e agradecer a Deus pelas dádivas que o Senhor dá, né? Os filhos, a vida, o trabalho. Senhor Deus, maravilhoso, nós abençoamos a vida da Suzana, pedimos que o Senhor de maneira especial continue a derramar sobre a vida dela a tua graça, o teu espírito, o teu amor, a tua presença, Pai, e que ela possa se alegrar nesse novo ano que o Senhor dá para a vida dela, Pai. Abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem fim sobre a vida dela, sobre a vida dos seus filhos, toda a família, em nome de Jesus, amém, amém. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé e logo depois o Alex vai chegar e nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo,
esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. A paz do Senhor, amada igreja. Eu peguei o envelope que já estava até com a oferta ali, ó. Olha que beleza. Ó, antes de eu começar, ó, na cadeira de vocês tem esse envelope, tá? Para a igreja perseguida, e pode estar ofertando esse domingo e o domingo que vem para as missões, tá? Então, essa daqui que está dentro do envelope é direcionada para isso, tá bom? Então, a oferta da igreja você faz diferente, porque essa vai direto para lá. Compartilhar com os irmãos, tá? Lucas 6,38. Lucas 6,38. Quem achou diz amém aí. Ô igreja. Diz assim: dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida que medir, também vos medirão de novo. Até aqui. Eu já tinha meditado uma vez nesse trecho. E a gente acha que essa medida que Deus fala aqui de bênção é somente na medida de dar. Quando ele tá dizendo aqui, ó, dar-vos uma boa medida recalcada e sacudida, ele usou esse termo lá da época, quando o pessoal ia fazer as coisas lá, tinha um recipiente, eles ficavam pressionando toda a semente para colocar mais e para entrar mais semente até o ponto de transbordar. E aí eles ofertavam aquilo, abençoavam, vendia e assim por diante. E ele disse que na mesma medida que fizermos isso, nós receberemos de volta. Aqui esse ato de ofertório nós estamos fazendo em prol a Deus, então a nossa recompensa vai vir dele. Mas ele não fala só apenas na oferta, no valor, no dinheiro, ele fala também nos dons que ele nos deu. Qual é a medida que nós estamos dando os nossos dons para o próximo? Ou aquilo que ele nos abençoou, como nós estamos abençoando as outras vidas, os nossos irmãos? Esse momento não é apenas de ofertório, é um momento de reflexão também. Tudo aquilo que nós estamos dando para o nosso próximo, nós não esperamos receber deles, mas do Senhor. Que a nossa medida, a nossa recompensa vem de Deus. Então, quando nós estamos ofertando aqui para o Ministério de Cesta Básica, nós damos nosso dízimo, nossa oferta, a nossa recompensa não vem de quem está recebendo, mas a nossa recompensa vem do Senhor. Ele diz que a nossa recompensa vem somente dele. Então, se a nossa visão está em receber o dinheiro que nós estamos devolvendo, está errado. Ele vai nos dar. Ele não vai deixar faltar. Porque ele fala que há uma prosperidade também. Na mesma medida que nós estamos dando, nós vamos receber. Então seja transbordante nessa manhã. Sabe? Eu chego ali, eu já passo o QR Code, já faço o meu Pix. Do dízimo, de oferta.
Porque se você ficar ali, chega uma mensaginha de boleto, vai chegando as coisas e aquilo vai roubando sua paz. Então já faço, escondo o celular e pronto. Caiu, já entrego. Porque sempre vai ter alguma coisinha para tomar aquilo que é do dinheiro, né? Sempre tem uma adversidade. Mas o Senhor fala de fidelidade. Então nessa manhã nós precisamos ser fiel ao Senhor no nosso dízimo, na nossa oferta, nos nossos compromissos com o Senhor. Então saiba que a nossa oferta, o nosso dízimo não é apenas para sustento dessa casa. Nós precisamos honrar, porque tem o ar-condicionado, tem energia, tem água, internet, o aluguel, tem tudo isso. Mas Deus tem suprido desde o início. Mas não é somente sobre isso. É sobre aquilo que estamos diante do Senhor. Agora, se o meu desejo é só entregar para receber o meu dinheiro, que pobre que eu sou. Então nessa manhã nós precisamos quebrar essa maturidade, sabe? Entender que isso é tão pouco diante de tudo aquilo que Deus tem para nos ofertar. O pastor subiu aqui e falou de um que está em coma. Será que ele trocaria todo o dinheiro que ele tem para estar aqui hoje no culto? Trocaria, com certeza. Ou para ter mais uma chance para se reconciliar com o Senhor? Teria. E aí nós vemos que dinheiro não serve para nada. Agora Deus, Ele é tudo que nós temos. Então que nessa manhã você possa fazer o seu dízimo, sua oferta, mas eu te encorajo também a fazer um desafio, igual o pastor mencionou dos Gideões. Se comprometa com algo. Fala, Senhor, eu quero tirar, sei lá, R$10 para ajudar no Ministério de Cesta Básica, a mais do que eu já faço. Eu quero investir em missões, está aqui. A nossa igreja ela é sedenta por isso. Invista nos irmãos que estão no campo. A gente não pode estar lá, a gente investe para quem está lá. Amém? Então que você possa pegar a sua oferta essa manhã e você vai espremer ao ponto de transbordar, como a palavra diz essa manhã, tá? A minha eu já fiz, então vou encostar aqui no meu bolso e você pega a sua oferta e se você quer dizimar 3 vezes mais que isso, faça um ato de fé com o Senhor há de abençoar. Se você precisa de uma porta de emprego, o Senhor vai abrir. Se você precisa de uma promoção, eu creio que o Senhor pode abrir essa porta também. Nós vamos orar junto nessa manhã e darmos graças a Ele por tudo que Ele já fez por nós. Amém? Senhor, graças te damos e te louvamos. Agradecemos, Pai, por este ato de oferta, Senhor, aonde nós honramos o Senhor com fidelidade, Senhor Deus. Assim como a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós devemos honrar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Neste momento de ofertório, eu peço que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, Pai. Aqueles que têm os abençoado a Tua casa, Pai. Tem abençoado os nossos irmãos, Pai. Aqueles que entenderam, Senhor Deus, o investimento no reino, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha transbordar a vida deles. Não somente financeira, Pai, mas em paz, em saúde, alegria, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar restaurando lares essa manhã, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar promovendo, Senhor Deus, promoções, Senhor Jesus. Aquele que está, Pai, em perturbação, Pai, por conta de finanças, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor traga a paz, Senhor Deus, aquela paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode fornecer, Pai. Nós rogamos por Ti nessa manhã e pedimos que o Senhor venha abençoar este tempo, venha abençoar essas ofertas, Senhor Pai, e venha multiplicar em favor do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento, Pai. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Não vivo, não
sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, aleluia. Deus, amados, pode se assentar. Só lembrando aqui de missões, né? Nosso bazar missionário que faz na reunião de mulheres, ele está aqui atrás, ele sempre fica no domingo pós-reunião de mulheres aqui, tá? Vocês podem abençoar, mas ele vai ficar até domingo que vem também no dia da igreja perseguida, tá? Então vocês podem abençoar. Gostei de alguma coisa, você procura a Luísa, tá? Compra, abençoa, né? Que tem feito o bazar missionário e tem sido uma benção. Amém? Convidar o pastor Rafael para chegar, amigo, pastor da Igreja do Nazareno em Americana, e nós vamos orar por ele. Obrigado por estar aqui, uma alegria tê-lo aqui. Já fui pregar lá 2 vezes lá na igreja dele, e hoje também ele faz parte do Ministério de Família da Igreja Nazareno, né, no Brasil, servindo também, não só a igreja local, como a gente serve em missões, já servimos no JNI, ele já serviu em JNI e agora também serve com família. Eu estava vendo o pastor Cristiano essa semana, apresentou para todos os superintendentes o Ministério de Família da nossa igreja, para que eles possam servir também em outros distritos. Daqui a pouco eles estão aí, lá em Manaus, lá em Mossoró, lá em Natal, lá na Baixada. Na Baixada vocês já tiveram, né? Na Baixada Fluminense, onde a Igreja Nazareno ela está. Lembrando, você tem casa em 170 países. Se você chegar, quase 170, né? Se você chegar em 170 países, você tem uma casa, você tem um lugar. Lembra minha mãe quando foi fazer intercâmbio lá no Canadá? O pastor lá recebeu ela. Então você tem casa, tem lugar para ficar. Eu já fui recebido. Quando eu fui fazer lá meu curso de inglês lá nos Estados Unidos, eu fui recebido na Universidade Nazarena. Fiquei numa suíte lá, né? E um amigo meu me deu um cartãozinho e falou: você pode tomar café, almoçar e jantar todos os dias aqui de graça, né? Então, você é recebido nos lugares. Às vezes a gente não sabe disso, né? Mas pode. Teve o Rafael também aqui quando foi para o Canadá. Ele também foi recebido ficou na casa lá dos irmãos Nazareno. Então, a gente tem, às vezes você quer, quero viajar, mas dependendo do lugar, você não precisa se preocupar com moradia, né? Vou lá para a Espanha, posso ser lá na casa do pastor Geraldo, nosso missionário, e também ficar lá e entender. São amigos. E como o pastor é nosso amigo aqui de Americana. Então, igrejas amigas, parceiros e servindo em vários lugares do mundo, tá? Não deixe de usufruir disso. É o reino de Deus se manifestando na terra, que é a sua igreja. Amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por ter um servo do Senhor aqui na sua casa, Senhor, e poder nos abençoar essa manhã. Que ele possa ser boca de Deus neste lugar, continue abençoando a vida e a família dele. Sua esposa que está servindo lá na igreja americana agora, com seus filhos, né? O seu filho ali mais velho, o filho mais novo, e a sua filha que está aqui, Pai, continue abençoando sua família, principalmente a sua casa. Derrame sobre ele as tuas bênçãos. Abençoe seu ministério,
que tem abençoado tanta gente lá em Americana, Senhor. E nós pedimos que o Senhor hoje de maneira especial use. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, prazer imenso, de verdade, de coração, estar com vocês nessa manhã e já agradecendo a Deus por essa oportunidade, ao pastor Edmur, toda a igreja. Como ele disse, minha esposa ficou em casa. Nós nos preparamos até com parte do Ministério de Louvor para estar aqui. Minha esposa ministra junto com mais uma jovem o louvor na nossa igreja. E nós estamos desenvolvendo mais uma jovem. Porém, minha esposa e essa outra irmã que são responsáveis. São duas bandas que revezam. Né? Nós temos 2 cultos aos domingos, de manhã e à noite. E é a mesma banda de manhã e a mesma noite. Porém, hoje não era a minha esposa. Aí falou, vai dar certinho. Mas no domingo passado, a irmã que ministra, ela teve que viajar essa semana. Aí minha esposa teve que ficar. Mas numa outra vez eu estarei com ela aqui, mas trouxe parte da família, né? Porque parte, minha filha, a Rafaela, mas eu tenho um filho de 23 anos, casado, já me deu um neto de 2 aninhos, não parece, mas já sou avô, e tenho um de 9 anos, né? E louvo a Deus pela minha família. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra no livro de 1 Timóteo. Hoje eu fui convidado para falar no tema de família, nesta manhã, o qual eu tenho tido o prazer de ter uma família abençoada mesmo, uma família unida, uma família que ama, respeita. Graças a Deus o Senhor tem me direcionado também aos ministérios de família, né, pelo Brasil, como o pastor falou. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que é sobre alinhamento, né? Porque muitas das vezes, perceba aqui que a grande maioria já tem experiência, poderia estar me ensinando sobre família, não é mesmo? Que já vivenciou grandes experiências na vida, mas sempre nós temos a aprender, aprender algo, e essa manhã eu não tenho dúvida de que o Senhor nos ensinará algo que talvez não sabíamos, talvez sabíamos e vamos relembrar, mas sairemos daqui certamente com algo para edificar a nossa casa, amém? Deixa eu só abrir aqui que a tecnologia, ela às vezes nos atrapalha em vez de ajudar. Amém. 1 Timóteo, capítulo 5. O texto vai dizer assim, versículo 1. Como tratar as viúvas, os presbíteros e os escravos. O apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo a cuidar da família, cuidar das pessoas. Ele diz assim, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Trata adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que este aprenda primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo bem com o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva, realmente necessitada e desamparada, põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, algumas versões dizem da própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Eu quero ler novamente o versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Amém. Meus irmãos,
é certo de que temos responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo para a questão do cuidado familiar. Muitas das vezes, mesmo conhecendo e sabendo das nossas responsabilidades como família, muitas das vezes negligenciamos e acabamos sendo pior do que o incrédulo, pior que o descrente, pior que aquele que não serve a Deus. Tem um amigo, pastor Manassés, ele diz que, eu até anotei para não esquecer, ele tem uma frase que ele diz assim: não podemos apenas orar, não podemos apenas desejar e não podemos apenas falar. Porque ele define o seguinte: oração sem ação torna uma reclamação. Se você só orar e não agir, você passa a reclamar para Deus de situações. Principalmente na questão familiar. Ai, porque o meu marido não é assim. Ai, porque minha esposa, o meu filho. Você fala. Ora, mas você não age, isso passa a ser reclamação. Então, oração precisa de ação. E aí ele diz também que o desejo sem realização é um pensamento. Quantas pessoas desejam: como eu queria que minha família fosse de tal jeito. Os filhos, como eu queria que meus pais fossem de tal jeito. Nossa, olha, aquela família, que exemplo. É um desejo. E é bom, a partir do momento que eu também busco a realização desse desejo. Que eu participe do desejo que eu estou expressando. Porque se eu não participar da realização, se não acontecer, ficou só pensamento. Como eu queria. Só um pensamento. E nada mais. E ele afirma que falar sem agir é hipocrisia, por quê? Sempre apontar as dificuldades de outro, problema de outro, pecado de outro, sempre é fácil. Mas quando olho para mim, que eu sei que eu tenho que mudar, que eu tenho que transformar, que a questão está mais em mim do que no outro, então se eu não tiver essa consciência e não agir, então vai passar de hipocrisia, porque eu exijo de alguém alguma coisa que eu mesmo não estou fazendo. E isso, infelizmente, hoje está mais aguçado nas famílias. Por que hoje? Porque eu tenho 46 anos. Eu ainda tenho o costume de pedir bênção aos meus pais e aos meus tios, que ainda tenho alguns vivos. Eu, toda vez que os vejo, benção tio, benção pai. Uma forma de respeito. Não que quem não dá benção não tem respeito, não. Mas daquela forma tradicional, antiga, de pedir benção e a benção do pai, do mais velho, mais experiente, ela é bíblica e transborda sobre a nossa vida. Mas hoje eu vejo uma geração que, além de não pedir bênção, de nem falar um bom dia, às vezes, é uma geração rebelde. Que hoje, dessa atualidade para frente, nos 20 anos, se tem um lugar que vai não ganhar muito dinheiro, mas que vai florescer, será as casas de idosos. São asilos. A tendência é que os filhos coloquem os pais cada vez mais. Nós que somos mais jovens, 20, 30, 40 anos, a tendência é essa, se Jesus não voltar. Por quê? A negligência familiar, ela se estabeleceu nas famílias e dentro da igreja. Eu vou falar daqui a pouco como isso. Porque às vezes a gente acha que dar um bom dia, ligar, mandar no zap: tudo bem, pai? Tudo bem, mãe? Oi, filho, como é que estão as coisas? E na verdade, vai muito além a responsabilidade como família. Eu vi esses tempos um professor, pastor Edmur, né? É professor também, né, pastor? Eu vi um professor que ele reuniu assim a escola e ele pegou e falou: liga agora para o seu pai, para sua mãe, e diga para ele o quanto você ama. Ele deu uma palestra e o filho ligou: mãe, oi. A mãe sabia que estava na escola. Eu só estou te ligando para dizer que eu te amo. O que aconteceu, filha? O pai falava: o que aconteceu? Meu filho, por quê? Foi surpreendido com eu te amo, porque não tem isso. Então, as famílias, elas não estão vivendo as coisas básicas para que elas se construam e se desenvolvam, desde o casamento até que o Senhor volte buscar os membros da família. Elas não estão construindo com coisas básicas que a palavra nos ensina. Por isso que nós temos tantas famílias sofrendo e algumas até sendo separadas, destruídas.
nessas atualidades. Agora, tudo isso que essa frase que o pastor Manassés fala, ela só acontece porque não estão dispostos a sacrificar. A palavra sacrifício, ela traz o entendimento de algo penoso, de algo muito trabalhoso, de algo para nós no nosso cotidiano. Mas sacrificar, principalmente no Antigo Testamento, era algo de redenção, era algo que fazia-se por causa de pecado, por causa de desobediência. Mas o sacrificar aqui para a família é você exercer algo que talvez você não queira, mas que é fundamental para a sua casa permanecer em pé e crescendo e avançando. E aqui está um grande problema. Família restaurada, família fortalecida, vai precisar entender que todos da casa precisam sacrificar. Todos. Porque uma família, ela é composta de um homem, uma mulher e filhos. Pai, mãe e filhos. Então, não é composta de um membro. Então, vamos colocar aqui 3 membros. Pai, mãe e filhos. Para que uma família seja feliz, alegre, conforme a palavra promete, todos têm que sacrificar. Não adianta uma parte. Eu, como pai, mudar, mas minha filha não se submeter, não ser obediente, não ser respeitosa. Não adianta. Porque uma parte vai cansar. E é o que tem acontecido. As pessoas esperam o outro mudar primeiro, para depois ela mudar. E a Bíblia não ensina isso. Primeiro eu mudo, para depois o outro mudar. Eu não vou esperar a parte que eu quero que mude, para que depois eu venha mudar. E hoje tem muito essa resistência. Então, paz, alegria, família, segundo o modelo bíblico, ela continua sendo o maior desejo de Deus nessa terra. É fazer com que as famílias cresçam, desenvolvam, prospere e seja modelo e exemplo. Que a minha e a sua casa seja um grande exemplo para toda a sociedade. Amém? Agora, qual que é o problema que tem impedido as famílias de viver isso? Lá em Gênesis capítulo 2, um texto conhecidíssimo, usado muito em casamento, no versículo 18, vai dizer, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora, uma ajudadora. Ele fez a mulher. Quando Deus criou o homem, o que Deus fez, irmão, sempre foi bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse que o que ele fez foi muito bom. Só que faltava algo. E esse algo era uma companhia, era alguém. E aqui está o grande problema que eu vejo hoje nas famílias. É o desejo de viver separado mesmo estando junto. E Deus nunca criou o ser humano para viver separado. Você pode até não aceitar, mas não entender. Mas um princípio você vai ter que aceitar. Deus não criou o homem para viver a plenitude das suas promessas sozinho, nem homem nem mulher. Nós só seremos completos quando nós entendermos que precisamos viver como família. Pastor, eu já não tenho mais o meu esposo, a minha esposa, então, mas você viveu uma história. E o que eu quero dizer, a plenitude das promessas de Deus na família? É que alguém que vive só, o homem não quer casar, ele jamais vai saber o que é uma vida de casamento, jamais ele vai saber o que é conviver com o filho. E tem promessas de convivência com o filho, tem promessas de convivência só com o casal, tem promessas pessoais que não dependem de uma convivência em família. A Bíblia tem promessas para todos, mas tem promessas que só vão acontecer se tiver uma família. Então, nós vemos hoje muitas pessoas tentando mudar esse princípio bíblico, né? E nós temos visto que isso vai dar errado porque não vão desfrutar da plenitude da família. Por isso que famílias estão se desfazendo. Famílias estão vivendo conturbada dentro da igreja, com 10, 15, 20, 30 anos servindo a Deus e não conseguem viver uma vida plena. São porque eles apesar de estarem juntos, querem viver separado. O meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Eu vou ali, o que tem eu ir ali? Agora pela manhã, né? Foi até assim, engraçado. A esposa, eu tirei o carro para minha esposa sair, ela saiu 7 horas pro ensaio. Eu tirei o carro, ela saiu e eu voltei a embicar o carro para entrar em casa, que eu ia só vir mais tarde para cá.
E aí eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou lá na feira comer um pastel. Aí eu tirei o carro e saí. E ela não deu a volta no quarteirão e voltou porque ela tinha esquecido a chave da igreja. De repente ela tirou uma foto e mandou pra mim assim no portão. Ué, foi transladado? Pra onde foi? Aí eu escrevi pra ela, tá me vigiando? Aí ela escreveu embaixo assim, jamais, eu não preciso disso. Por quê? Confiança estabelecida. Então, aí eu tirei uma foto da feira, né? Fui comer um pastel. Então, o que acontece? Confiança gera justamente isso. A espontaneidade de dizer, eu fui em tal lugar, eu passei aqui, às vezes eu estou no centro fazendo alguma coisa, aí eu paro em algum lugar, falo, parei aqui, eu mando foto, ela manda para mim. O que é isso? Nós estamos vigiando? Não. Cumplicidade. E tem prazer de comunicar o outro. E hoje as famílias não têm. Filho sai da escola, da faculdade, vai para outro lugar com amigo, o pai tem que ligar, a mãe ligar, onde você está? Eu estou aqui. Não prestam mais, não é conta, mas não dão justificativa, não comunica. Então isso tem levado famílias a se separar. E aí, aonde está o problema disso tudo? Famílias que vivem junto, mas que estão separadas. Está em Provérbios 15, 27, que diz assim, o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. A avareza é algo que tomou conta do coração das pessoas. O desejo de satisfação própria. Eu quero olhar o meu lado. Já viu aquela frase, aquele ditado popular, cada um para si e Deus para todos? Às vezes as pessoas hoje, dentro de casa, elas querem olhar o seu lado, elas se preocupam com o pessoal, o ego, sabe? O pai se preocupa em fazer algo que ele deseja, arrumar, trocar o carro, enquanto o filho precisa de roupa. E aí ele fala, você precisa trabalhar o filho, porque o filho tem 16, 17 anos, já está na hora. A esposa, muitas das vezes, está lá sofrendo e o marido não consegue olhar que a esposa necessita de algo, porque a avareza, o desejo de obter para si, e vice-versa. A mulher, muitas das vezes, não se preocupa com o cuidado do lar, gasta demais. E essas histórias que todo mundo já sabe. Filhos, né? Que dizem, meu pai é chato demais, meu pai nunca me dá nada. Por quê? Não olha a condição do pai. O pai não tem condições. Tem pai fazendo loucura, né? Que eu digo, esse negócio do iPhone, tem pai que faz loucura, né, para o filho, para poder dar um iPhone para o filho. E aí você vê que as condições financeiras do pai dependem de cesta básica da igreja, mas o filho está lá com o iPhone novo. Então, porque se o pai não faz, o filho já reclama. Fala que o pai é chato, que a mãe, como a mãe do fulano é. Então, a avareza, ela tem tornado a família, os membros da família, individualista, pensando em si mesmo. E aí está o grande problema das famílias hoje, que é quando cada um pensa em si. Meu pai não é convertido, mas em nome de Jesus vai se converter, ele tem 82 anos. Eu acredito que Deus fará a obra antes de recolher ele. Mas meu pai, às vezes a gente estava em casa, quantas vezes fazendo alguma coisa, minha filha está aqui, ela... Já morei cuidando dele, muito difícil, ele tem um vício do alcoolismo, é muito difícil. Hoje eu moro numa casa do lado para cuidar dele, mas ele falava assim para mim, falava, pai, o senhor precisa da gente aqui, olha aí, o senhor caindo no chão, não tem como levantar por causa da bebida. Aí ele olhava para mim e falava assim, não preciso de ninguém não, antes sozinho do que mal acompanhado. Ele falava, aí eu falo assim, meu Deus, que absurdo, tá vendo que precisa? E aí ele fala isso até hoje, né, Rafinha? Antes sozinho do que mal acompanhado. Que mal acompanhado. E assim então hoje parte da família, de pais que não compreende a importância do filho, que não compreende a importância e a valorização da esposa, e esposa que não compreende a importância e a valorização do esposo. E nesse sentido o apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo, você tem que cuidar bem. Tem que cuidar bem das viúvas, ensina, para que não venha acusação. E aqui ele usa uma afirmativa muito forte. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. E é pior que o incrédulo. Então, às vezes, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa como tem sido o cuidado.
Cuidado dentro da nossa casa, para com o membro da família, para com o próximo. Cuidado dos filhos, casou, tá bom, filho está casado, mas o amor de mãe continua, né? Você tem mãe, você casou, o amor de filho continua, o amor de mãe continua, de pai. Então, eu tenho o meu lá, 23 anos, tô deixando ele dar as cabeçadas dele, porque, né, acha que sabe de todas as coisas. Eu me lembro uma vez, né, passando por pandemia, 2020, nós tínhamos recém-inaugurado, eu fui iniciar uma igreja em dezembro de 2019, 3 meses depois veio a pandemia. Então, assim, a dificuldade foi tremenda. Eu lembro que ele tinha programado para casar no ano de 2022. E aí ele disse assim para a mãe dele: meu pai é descabeçado, porque eu falei que ele precisava ajudar em casa. Ele não sabe controlar financeiramente. Aí eu fiquei, né, daquele jeito. Aí a minha esposa: Rafa, deixa que ele ainda não entende das coisas. Ele vai casar, ele vai entender. Hoje, de vez em quando, ele manda mensagem para mim: ô pai, eu não queria fazer isso, mas o senhor não tem aí R$150 para me inteirar o aluguel? Ô pai, o senhor não pode me ajudar aqui? Infelizmente cortou a força. Aí eu peguei e falei assim: eu acho que eu nem preciso falar para ele. Será que você sabe administrar o dinheiro? Por quê? Porque situações difíceis acontecem nas famílias. E muitas vezes, um não compreende o outro, não estende a mão. Sabemos apontar um erro do outro, mas não sabemos olhar a circunstância familiar. Isso tem levado a família a viver insegura. Quantas famílias estão inseguras? A mulher não sabe se o marido realmente a ama depois de 20 anos, 30 anos, por causa do comportamento. Filhos não sabem se os pais verdadeiramente os desejam. Por quê? Os pais têm reações que não é para ter. Tá na hora de você procurar o seu caminho. Tá na hora de você, vai trabalhar para você já sair logo de casa. Isso é muito comum. Eu trabalhei 19 anos com a juventude e ainda tenho jovens na igreja que a gente aconselha. Família se sentindo desamparada, gente. Desamparada por quê? Uma família é para todos estar unido. É o que eu mais ensino para os 3 filhos. É que eu vou partir, na ordem natural da vida, eu e a mãe deles vamos partir. E se eles não aprenderem a amar um ao outro, a hora que um precisar do outro, não ajuda. Eu tenho 2 irmãs. Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. Foi em 1994. E meu pai, um homem honestíssimo, mas no vício do alcoolismo desde os 14 anos de idade. Então, caído para a rua, vivia, né? Faz 10 anos que ele não vai mais para bar, mas bebe dentro de casa. Mas as minhas irmãs cresceu. Uma tem 47 e a outra tem 49 anos. São mais velhas do que eu, sou o caçula. Só que eu fiz o papel de pai com elas, porque eu amadureci, casei, e hoje elas buscam conselho em mim. Uma não está no caminho do Senhor, a outra caminha mais para lá e para cá, e sofre consequências na família. Destruição de casamento, as 2 separou, mas elas buscam em mim. E eu vejo agora as minhas sobrinhas buscando em mim. Elas sentem a necessidade de ter um conselho. Minha sobrinha, tio, ela mora no Guarujá, ela fala: eu tô indo aí, tio, eu preciso de um conselho. E ela vem buscar um conselho. Então, porque ela vê na estrutura familiar da minha casa algo que dá um suporte. Então, famílias estão desamparadas, porque os filhos não conseguem pedir orientação aos pais. Os pais não conseguem passar orientação aos filhos, porque está desamparado. Está uma estrutura totalmente destruída. E assim vai. Proteção nem se fala, né? Proteção. Agora, Deus deseja fortalecer as famílias. Amém? Esse é o desejo de Deus, fortalecer as famílias. E eu quero deixar aqui 2 exemplos. De onde começa o fortalecimento? Você talvez já sabe. Mas começa pelo homem. Começa pelo sacerdote. Começa sim. Mas não para nele. Às vezes as mulheres dizem: a minha casa não é essa. Melhor porque meu marido não se posiciona. Pode ser uma verdade. Mas isso não impede da sua casa ser transformada. Porque você é auxiliadora. E muitas vezes falta das mulheres saber auxiliar os maridos a chegarem
no chamado de Deus para a responsabilidade do lar. Mas eu quero falar para os homens aqui. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Quando um homem assume a responsabilidade espiritual de um lar, a probabilidade desse lar alcançar a plenitude das promessas de família é 100%. Quando um homem assume. Noé, quando Deus vai mandar o dilúvio, a Bíblia não fala do comportamento dos filhos de Noé, mas acredito que pelo que a Bíblia declara sobre Noé, um homem justo, ele tinha um governo sobre sua casa e seus filhos tinham reflexos espirituais por causa do pai. Mas a Bíblia fala que toda a casa foi salva por causa de Noé. Toda a casa. Ele falou: coloca toda a sua casa dentro da arca. A proteção. Quando o homem assume esse papel, há uma proteção. Há algo, irmãos, que não tem como lutar, que é bíblico, que Deus estabeleceu, que é vontade dele, que o homem assuma o papel. Muitas mulheres têm assumido o papel da casa por causa da negligência de homens. E não tem jeito, as mulheres têm ganhado espaço e ótimo por isso. Mas existe papel na casa que a mulher não pode tomar. Eu quero ver uma coisa básica que aconteceu essa semana. Minha filha, no colégio, eles iam sair para fazer um trabalho. Ela pediu para a mãe dela: mãe, posso ir depois da aula? A mãe dela falou para ela: só vai se o seu pai liberar. Mandou uma mensagem para mim e falou: responde a Rafaela nessa mensagem. E aí eu pensei, orei, porque hoje é muito difícil você deixar uma jovem linda como a minha filha sair assim para os lugares, a gente vê cada coisa. Mas eu falei: Deus, o Senhor vai cuidar dela e das amigas que vão fazer esse trabalho junto. E eu liberei ela para ir. A minha esposa poderia autorizar? Poderia. Mas não é papel dela, ela entendeu isso. Ao longo de 26 anos de casado, ela entendeu que o papel que cabe a mim, ela poderia até fazer, mas ela passa para mim. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu sei que nem todo homem consegue por causa da loucura de trabalho, mas uma das coisas que eu gosto de fazer muito é chegar em casa com legumes, com alimento, eu passar no mercado e comprar. Aí ela fala assim pra mim: ai, eu ia mesmo falar pra você que tava faltando limão, tava faltando batata. Pra ela sentir que eu sou o provedor do lar, que eu sei o que tá faltando dentro de casa, que eu sei o que precisa. Eu gosto disso, porque é um papel que traz pro entendimento familiar que eu sou um provedor, que eu cuido, protejo da casa. Eu sei que é difícil para outros. Está sendo difícil para mim agora, que mudou, né, da igreja. A igreja, nós tínhamos no Jaguari, começamos com 40 pessoas. Em 3 anos e meio eu fiquei nessa congregação, 140 pessoas. E nós voltamos e assumimos a igreja, a qual nós fomos ali criados, né? E hoje nós estamos ali com 500 pessoas na igreja. Então muda totalmente a rotina. Mas eu, de vez em quando, gosto de fazer isso para mostrar. Noé fez isso como um homem justo diante de Deus, que temia Deus. Toda a casa foi salva. Agora, eu quero dar um outro exemplo. Ló e a família. Quando o anjo foi lá e disse para Ló que destruiria a cidade, ele disse assim, ó, em Gênesis 19, versículo 12. Ele disse assim, ó: tens alguém mais aí? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. A primeira ordem a Ló foi para tirar todo mundo, genro, filhos e filhas. Só que o que aconteceu? Os genros não acreditaram nele. Ah, você tá louco, não vai acontecer isso. Aí no versículo 16, o texto vai dizer: ele porém demorava, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pelas mãos de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram-no para fora. Quem que faltou aqui?
Do texto do versículo 12 para o 16, quem faltou sair da cidade? Alguém percebeu ou não? Os genros. Meu Deus, então quem é genro pode dizer assim, não faço parte da família. É brincadeira. Faz parte. Mas quando aqueles homens duvidou, Deus não permitiu que eles fossem. Eles ficaram na cidade para ser destruído com ela. Agora preste bem atenção. Após a saída da cidade, quem virou estátua de sal? A mulher de Ló. Ela talvez não merecia sair daquela cidade, pela incredulidade que ela vivia com Deus. Mas pela posição de Ló diante de Deus, toda a casa foi salva. Eu quero trazer uma responsabilidade nessa manhã bíblica. A grande e maior responsabilidade de um lar está sobre o sacerdote, o homem. Está sobre o homem. Mas uma mulher sábia, ela edifica a casa, ela santifica o marido, como diz a palavra. Uma mulher sábia, ela conduz o marido a viver como um sacerdote justo e santo como esses homens. Então, o seu posicionamento hoje, esposa, seu posicionamento como filhos, nós temos na igreja, graças a Deus, é um privilégio o número de adolescentes que se convertem na nossa igreja e acaba levando o pai. Graças a Deus, nossa igreja, Deus escolheu isso. Eles vão e eles se convertem, eles se entregam, os pais vê a diferença. Nós temos lá agora, vai ter o batismo, uma adolescente, uma menina maravilhosa, com chamado, o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia, todos. Eles moram na frente da igreja. A igreja está estabelecida lá há 15 anos. Fazem uns 4 anos que ela se converteu e agora, esse ano, começou a ir toda a casa e o pai dela vai passar pelo batismo. Filhos que se submetem a Deus e obedecem. Promove a transformação dos pais. Por isso que eu creio que o meu vai aceitar Jesus antes de partir, amém? Então, eu quero deixar aqui, mude o que for preciso, para que você viva o que Deus tem para sua família. Ore, é bom. Jejue, é bom. Faça propósito, é bom. Levanta nas madrugadas, isso é bom. Mas também haja. Tem que agir, não basta orar. Deseja o bem da sua família? Ótimo. Mas você tem que fazer com que esse desejo se torne realidade. Porque Deus deseja, então não há nada que possa impedir, a não ser nós mesmos. Então, eu quero deixar aqui Atos 16:31, que é uma promessa. E disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Se crê, o Senhor Ele transforma. Se crê, o Senhor Ele transforma. Agora, um texto maravilhoso, que fala sobre obediência, é Josué 24. Onde no versículo 15, Josué, o povo viveu grandes milagres. Quando Josué assumiu após Moisés, a morte de Moisés, viveram grandes milagres de Deus na vida deles, viram o Jordão se abrindo, tanta coisas, as muralhas de Jericó caindo. Chegou num tempo, aquele povo começou o quê? A se desviar do caminho, a não obedecer mais os princípios. Acostumaram com a benção. Eu acho que é mais ou menos a igreja de hoje ao redor do mundo. Uma igreja que se diz cristã, mas não dá exemplo de vida cristã. E aí Josué olha para eles e fala assim, vocês estão no caminho errado. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Decisão. Decisão não parte de Deus, parte de nós. De Deus já foi estabelecida. Ele quer a bênção na sua casa. Ele quer a prosperidade da sua família. Ele quer os seus filhos no caminho. Ele quer. Mas como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado dos seus pais? Como você tem se comportado diante dos seus irmãos? Irmão que não conversa com o irmão. Então, eu quero partir para a conclusão dizendo o quanto você ama a sua família. Está diretamente ligado o quanto você está disposto a sacrificar por ela. Eu amo a minha família. Quanto você está disposto a sacrificar por ela? De vez em quando, sabe quem corrige a rota da minha autoridade
de pai? Meus filhos. Quando eles falam para mim, pai, o senhor está muito nervoso. Pai, o que o senhor fez? Não é, filha, você está aqui. Eu já não pedi desculpa de erros que eu cometi com você? Às vezes de dar uma cintada ali, uma chinelada de alguma coisa. E não era ela. E isso, eles têm me ajudado a mudar. Meus filhos participam de decisões dentro de casa. Minha esposa chega em mim e fala, olha, ela não me corrige na frente dos meus filhos, mas quando ela percebe que eu falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, quando a gente vai deitar, ela fala assim, ó, hoje você fez isso, eu acredito que não é o correto. Aí ela diz assim, ora a Deus e pede para Deus mostrar para você. E aí eu considero o que ela falou e falo, Deus, se eu tiver errado, me mostra. E quando Deus toca o meu coração, eu me retrato. Por quê? Eu estou disposto a sacrificar. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é você amar, cuidar e ser cuidado. Eu cuido deles e espero que eles cuidem de mim. E o meu filho, meus filhos, cuida de mim, mostrando quando eu também estou errado. Então, 3 reflexões bem rápidas aqui, que é, primeira dela, alguns direitos só podem ser exigidos depois de cumprir alguns deveres. Talvez você está exigindo muito de alguém e está fazendo pouco. Quer sua família transformada? Faça uma avaliação hoje. Coloca diante de Deus. Deus, eu estou errando em alguma coisa? Senta a sua casa e pergunta. Sacrifica. Humilhar-se não é ser maltratado ou envergonhado. Humilhar-se é reconhecer que não estava certo. Pergunta para o seu marido. Pergunta para os seus filhos como você tem sido. Seus filhos casaram, chama eles, pergunta para os seus netos como você tem sido. Os meus filhos não gostam de ir na casa do meu pai. Agora, no meu sogro e na minha sogra, hoje o meu pequenininho já falou, pai, nós vamos almoçar na avó? Eles amam ir na casa do meu sogro e da minha sogra. Por quê? Meu sogro é brincalhão, minha sogra uma benção. Agora, no meu pai, chega lá, meu pai não bebeu, beleza. Ele tá quietinho, ele começou a beber, ele começa a implicar. De repente, como você tem sido para os seus netos? Pergunta para eles. Deixa eles responder. Alguns direitos só podem ser exigidos depois de cumprir alguns deveres. E cuidar da família abrange tudo. Não é limpar a casa, não é ser provedor somente de alimento, mas é cuidar de tudo. Segundo, as crises familiares, presta atenção nisso, elas só aumentam por falta de decisões. Se sua família 5 anos atrás não era tão boa e hoje ela está pior, ela só está pior por falta de decisão. Se você decidir a viver o que a Bíblia fala, e é difícil, a Bíblia nos ensina, se alguém bater numa face, vira outra. Se o seu inimigo estiver caminhando você 1 milha, caminha 10. Ela ensina coisas que a gente não quer sacrificar. Sacrifica. Peça perdão. Você sabe que errou? Peça perdão para o filho. Eu não, vou perder minha autoridade de pai, você já perdeu faz tempo. Porque a autoridade não é autoritarismo. A autoridade é quando o filho vem pedir para você um conselho. Quando a filha, né, vou dar exemplo de família minha, não quero dar dos outros. Minha filha, ela chegou em mim, as adolescentes, ela está com 17 anos, adolescente da igreja, tudo namorando. Na escola você já vê 15 anos namorando. E ela disse assim para mim, pai, quando eu estiver gostando de um menino, há anos atrás, eu vou falar para o senhor. E eu quero que o senhor ora. E Deus vai falar para o senhor se é esse menino ou não, para mim namorar. E eu tenho orado para Deus. Para Deus, a hora que tocar o coração dela por um jovem, que Deus possa me mostrar. Então, porque confiança. Confiança. Isso foi gerado ao longo do tempo. Mas muitas das vezes, eu também extrapolo com autoritarismo, mas sou corrigido, como eu já disse. Então, a crise familiar ela só aumenta por causa de nós mesmos. Não é por causa do outro. Só reconheça onde é a sua falha e conserte, tenha coragem. E por último, quando eu não cuido da minha família, eu sou pior do que o descrente. Erga a mão, adora a Deus, dou glória, falo em línguas, sou de vale, sou de monte, mas se não cuida dos seus, como a Bíblia ensinou,
é pior que o descrente. Então, que essa reflexão nesta manhã possa ter tocado o nosso coração para sacrificar, que é se colocar na posição de membro de família, não de pai, não de mãe, nem de filho, de membro de uma família. E a família falar para você o que você precisa mudar e você acreditar. Você se esforçar. Que a partir disso eu tenho absoluta certeza que Deus continuará honrando a palavra dele. Que ele disse que as famílias da terra seriam todas abençoadas. Ele disse a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. A minha casa, a minha família é abençoada. Você pode dizer isso comigo? A minha casa, a minha família é abençoada. Quero orar. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra inspiradora que nos posiciona em decisão nesta manhã. Primeiro, de não fazermos uma avaliação pessoal, mas de colocar os membros da nossa casa para nos avaliar, nos mostrar onde precisamos melhorar, nos pontuar situações, questões que talvez ficaram mal resolvidas no passado e que necessitam, meu Deus, de um perdão, que necessita de uma palavra, talvez de um choro, de um abraço libertador. Eu profetizo em nome de Jesus que nesta manhã, esta família que ouviu esta palavra vai, Senhor, voltar para casa, colocar em prática, sentar na mesa, trazer os filhos, neto, esposa, vão conversar e terá, Senhor, uma libertação para que a tua promessa seja completa na família de cada um e que sejamos conhecidos como servos bons do Senhor, que não negligenciou a responsabilidade familiar, amando e cuidando de cada um. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Muito obrigado pela oportunidade, prazer em conhecê-los e Deus abençoe. Amém. Falei que é bênção? Amém. Vamos ficar em pé. Foi abençoado. Ouça essa palavra, reflita, compartilhe. Tem lá o link da igreja, compartilha. Compartilha com alguém, sem julgamento. Compartilha com alguém, para que ouça, trabalhe com a família e possa também aí ouvir a palavra e a palavra edificar a sua casa. Né? Esse é importante. Lembrando sempre, amados, nós não viemos para julgar ninguém, não precisamos ficar exortando ninguém. Nós precisamos viver o amor de Deus dentro do nosso lar e compartilhar a palavra de Deus, né? E olhar para nós às vezes. A gente gosta de falar dos outros, mas a gente precisa olhar para nós, né? E ajudar o outro. Olha para nós e ajuda o outro. Olha para nós e ajuda o outro. O que eu tenho para melhorar na minha casa? O que eu tenho para melhorar na minha família? O que eu tenho para melhorar no meu lar? E o que eu posso ser exemplo para alguém, para que eu possa junto crescer e edificar o reino de Deus, ajudando cada um a desenvolver o melhor da sua vida, do seu propósito e do seu lar. Pastor, obrigado. É uma palavra boa de família para as nossas vidas. Semana que vem também temos o pastor Rafael aqui, né, trazendo, eu falei para ele, fala sobre família, mas também posso usar algum exemplo missionário nesse culto aí da Igreja Perseguida. Estenda as suas mãos, vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, abençoando sua casa, abençoando seu lar, abençoando sua família, abençoando todos que você conhece, e que o Espírito Santo possa cada dia florescer, nascer e abençoar seu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Terça-feira, reunião de oração presencial aqui, todas as nossas programações online e também, não esqueça, semana que vem, dia da Igreja Perseguida,
e já começo de junho, Santa Ceia e semana aí dos pastores nazarenos.